Esse da profissionalização da formação docente, eu queria falar um pouquinho, porque é algo bem importante, assim, a questão da produção dos materiais didáticos como uma competência docente. A gente se entender como autores. E aí eu trago isso no TCC. Quando eu digo que a gente precisa se autorizar a criar, a ser autores dos nossos materiais, eu não estou dizendo que a gente não pode usar nada que tenha pronto. A gente pode usar materiais prontos, bons materiais que foram produzidos, né? Mas a gente também tem que criar o nosso, porque nem todos os materiais que existem prontos vão dar conta da nossa realidade, do nosso contexto. Então a gente precisa criar. E às vezes dá um medo, dá uma insegurança, eu produzindo material para as crianças, eu posso usar um que tem pronto, mas depois que a gente se autoriza e começa a fazer, dá certo e a gente vê resultados bem legais. Então a gente deve ser autores, não é que a gente pode, a gente deve ser autores dos nossos materiais. E como é que foi para ti ser autora dos teus materiais? Era difícil? Como era? No começo era um pouco mais difícil, sim. Eu não vou negar e ficar dizendo, não, sentava e fazia. Não, tem toda uma questão de pensar o conteúdo que tu vai colocar naquelas folhas estruturadas, o porquê de tu estar fazendo as folhas estruturadas, né? E aí depois para essa parte do design, então, que é o layout, a diagramação, que são palavras difíceis, mas que na prática, depois que tu começa a fazer, não é tão difícil assim. Então, no começo era mais difícil, mas aos poucos, quando eu fui me habituando, fui me acostumando a fazer, com a prática, a gente consegue fazer mais rápido e vai se tornando mais dinâmico, assim. Perfeito o que tu pontuou agora. Autoria, isso tem tudo a ver com o protagonismo do professor, que é algo que eu falo sempre. Então, não adianta quem veio aqui para a live, achando que a gente ia dar um monte de ideia de atividade sem ter contexto, pode sair, porque isso não faz parte da Clarissa Pereira, do canal Clarissa Pereira. Não saia, na verdade, fica porque a gente quer te ajudar a avançar nisso. Entenda o porquê. Entenda o porquê. A gente não vai pegar um monte de folhinha de atividade e levar para a nossa sala de aula sem ter um contexto, sem ter um porquê, sem ter uma intencionalidade. Certo, gente?